Agora sim, meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo. Deixe sua Bíblia aberta em Êxodo capítulo 3. Como o texto, meus irmãos, é um pouquinho grande, ou relativamente grande, conforme eu for fazendo a exposição, nós leremos juntos o texto da palavra do Senhor. Concentre a sua atenção aí, a parte da mensagem vai estar voltada a partir do versículo 11. Êxodo capítulo 3, a partir do verso 11. Muito bem, meus amados irmãos, nós estamos em um tempo de eleição de oficiais, presbíteros e diáconos, e diante de um momento tão importante e oportuno como este, a tarefa da igreja, do conselho, da liderança, é instruir a igreja quanto às qualificações dos servos, mas também instruir a igreja quanto à sua postura diante desta eleição, diante deste momento na presença do Senhor. Pela graça de Deus, meus irmãos, nós podemos fazer isso, ainda que em pouco tempo, né? Nós estamos aí num tempo difícil, diferente, atmosfera atípica por conta da pandemia, mas eu vejo, meus amados irmãos, quando nós temos essa instrução, essa base, olhamos para as qualificações, diante de tantas que um presbítero deve ter, diante de tantas que um diácono deve compor na sua vida, nós vemos que tudo isso, meus irmãos, não deve nos fazer esquecer que quem conduz a nossa vida, quem trabalha na nossa história, quem fortalece o nosso viver e a nossa existência é o Senhor. É claro que nós temos que fazer a escolha da liderança com critérios, temos que olhar neles o temor do Senhor. Mas com certeza, meus irmãos, nós não devemos nos esquecer do senso da nossa pequenez, do quanto nós precisamos crescer, do quanto nós precisamos buscar forças do Senhor. Guiar a igreja não é fácil, meus irmãos. Nós vemos que podemos encontrar muitos obstáculos, muitas objeções, situações difíceis. E com certeza, meus irmãos, o Senhor tem que fortalecer e revestir os seus servos com a sua graça em todo o tempo. Meus irmãos, louvado seja Deus, que a capacidade de guiar a igreja, de guiar o povo do Senhor, não está em nós, mas ela começa, ela dura e ela se consuma no poder do Senhor na nossa vida. Nós vamos ver, meus irmãos, que em toda a palavra de Deus, Deus não escolhe os capacitados, é um jargão já comum, mas capacita os escolhidos. Nós vamos ver grandes homens, mas homens de Deus que foram em si, desqualificados na sua natureza, mas qualificados nas mãos do Senhor, porque quem usa é o poder de Deus, quem trabalha é o próprio Senhor. E nós vamos ver, meus irmãos, que na nossa pequenez, na nossa dependência, o Senhor, Ele vai trabalhando nas nossas limitações, Ele vai fortalecendo a nossa vida, apesar de tantas situações que nós podemos melhorar. O texto que nós vamos olhar aqui nesta noite, ele vai falar de um homem de Deus que foi grande, lá na frente, mas que tinha muitas limitações e em meio às suas desculpas, Deus trabalhou no seu coração, na sua vida, na sua história, e essas respostas que o Senhor vai dar a Moisés, meus irmãos, talvez seja para nós nesta noite. Talvez nós vamos lidar com certos dilemas, mas diante delas, diante de tudo que nós devemos encarar daqui para frente, quem guia a vida da igreja é o Senhor. Quem fortalece a nossa vida daqui para frente é o Senhor. E com certeza, meus irmãos, se Deus nos chamou, Ele vai nos guiar. Se Deus nos direciona para servirmos a Deus, com certeza Ele tem a resposta, o direcionamento, o que for, para conduzir a sua vida e fortalecê-la em seu coração. Mas deixe-me ser mais claro, meus irmãos, dando um direcionamento diante do contexto. Só para os irmãos entenderem, né, nós estamos estudando o livro de Gênesis, o princípio, o livro dos começos, e o livro de Êxodo é o segundo. O termo Êxodo significa saída, libertação. O povo de Israel vai ficar de 400 a 430 anos escravizado no Egito, meus irmãos. E Deus tem um propósito para o seu povo através da vida de um homem. Esse homem é Moisés. Nós vamos ver no capítulo 2, 80 anos se passando na sua vida. Olha em quanto tempo, né? Só para vocês terem uma ideia, o capítulo 2 vai narrar o nascimento de Moisés. Eu quero que você olhe um pouquinho aí, só para a gente entender o contexto, irmãos, e a gente já vai para o texto em si. O capítulo 2 vai dizer que um homem da casa de Levi, verso 1, se casou com uma descendente de Levi. Pergunta aí de escola dominical. O nome do homem é Anrão e da sua esposa é
Joquebede, isso, muito bem. E nós vamos ver, meus irmãos, que a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Hebreus vai contar essa história. E não é porque ele era bonito e as outras crianças não eram tão formosas assim, que ela teve uma atitude de fé. Mas quer dizer que este menino era filho do seu coração. E pela fé, ela protegeu Moisés, e mesmo quando não pôde, quando a situação já não estava mais nas suas forças, o Senhor cuidou, meus irmãos, da vida de Moisés. Ele foi colocado no cesto, protegido, foi parar lá perto da princesa. E o interessante, meus irmãos, que Deus é tão bom e Deus é tão gracioso, que em meio a essa fuga, essa matança que Faraó deu para as crianças ali, porque o povo estava crescendo muito, Deus protegeu Moisés e a própria mãe amamentou e deu os cuidados a este menino. É a providência de Deus. Quando, meus irmãos, não está a nossa força, está a dependência de Deus na nossa vida. E nós vamos ver, meus irmãos, que Moisés cresce no Egito, ele vai ter uma vida no Egito. Vamos falar que os seus primeiros 40 anos, Moisés passa ali no Egito, aprendendo a cultura, vivendo como um príncipe. E nós vamos ver que os próximos 40 anos, Deus vai dar uma reviravolta na sua vida. A segunda parte da vida de Moisés, meus irmãos, é ele olhando o povo de Israel, indo ao encontro de alguns guardas, perseguidores, exatores, como a Bíblia vai colocar. Nós vamos ver que numa situação diferente, na tentativa de redimir alguns dos seus conterrâneos ou contemporâneos, colocando assim, nós vamos ver que ele acaba matando um escravo egípcio. E ali, meus irmãos, ele vive uma vida de fugitivo. Alguns vão dizer que Moisés passa vivendo 40 anos achando que era alguém, depois ele vai viver 40 anos como fugitivo, aprendendo que não era ninguém. Ele vai para um lugar, ele vai se casar com uma mulher chamada Zípora, e o filho dele vai se chamar Gerson. Não sei se vocês conhecem algum Gerson, mas ele vai ficar, o nome Gerson significa estrangeiro. Agora não estou mais em terra nenhuma, eu sou estrangeiro. E ali, meus irmãos, Deus vai trabalhar no seu coração, na sua história. Ele vai ter uma vida familiar, vai viver como um pastor de ovelhas, mas é aí, com 80 anos, que vai vir o seu chamado. Às vezes nos consideramos limitados, às vezes até um pouquinho mais avançados na idade, meus irmãos, mas olhe, desde o nascimento, não de Moisés, mas da sua vida, Deus tem um propósito para você. Deus está cuidando da sua caminhada. E com certeza a sua vida não está solta na história. Deus quer conduzir a sua vida e fazer de você um servo nas mãos do Senhor. E aqui no capítulo 3, meus irmãos, nós vamos ver Moisés já com 80 anos, maravilhado, porque viu uma sarça que queimava e não se consumia. Tudo que a gente bota no fogo, quando ele se queima, mas você vai ver uma sarça que arde e não se consome. Era um milagre, era um sinal da presença de Deus. Deus estava ali, e ali Deus vai falar com Moisés, falando: Moisés, tira as sandálias do pé, porque o lugar em que você está é terra santa. E nós vamos ver, meus irmãos, que diante de um tempo tão terrível de escravidão, o texto vai usar algumas expressões. Eu peço que você olhe aqui, verso 6. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, verso 6, capítulo 3. O Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Verso 7. Disse ainda ao Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Exatores não é uma palavra que a gente usa muito no nosso dia a dia, irmãos, mas a ideia é de guarda opressor, aquele que vem para oprimir. Imagine o povo vendo como escravo e sendo surrado todos os dias. É mais ou menos uma ideia da expressão exatores. E aí, meus irmãos, nós vamos ver: conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela fazer daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Meus irmãos,
para nós contextualizarmos e entendermos bem essa expressão, o Senhor viu o clamor. O Senhor viu o sofrimento. E é interessante que Deus não ficou só olhando, mas a ideia é que Ele desceu para mostrar a sua presença, para mostrar a sua mão salvadora, tanto para salvar, quanto para pesar a mão sobre Faraó, que por muito tempo oprimiu o povo de Israel. Meus irmãos, olhem, são em tempos difíceis que Deus levanta os seus servos. São em tempos de tensões. Nós estamos aí numa época de coronavírus, numa época em que muitas igrejas estão se esvaziando. Eu falo para todo mundo, não nos esfriemos, irmãos. Não esmoreçamos, mas que a ideia é que em tempo difícil ou em tempos difíceis, Deus nos levante, Deus nos fortaleça, Deus nos capacite. E que Deus nos consagre, meus irmãos, para que no nosso coração nós não recuemos. É claro que há pessoas que por motivos justos, meus irmãos, não vão poder concorrer e vão talvez aí se eximir dessa responsabilidade que é tão séria. Mas se você tiver condições, seja como um oficial, seja como um servo de Deus, diga ao Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. São nesses tempos, meus irmãos, que o Senhor quer levantar o seu povo. Deus vê, Deus desce, Deus manda a sua grandeza, não só para o povo de Israel, mas para o Egito. E aí nós vamos ver no verso 11, justamente o seguinte, irmãos. Ou até o 10 dá para fazer, mas eu vou só brincar aqui. Vem agora e eu te enviarei a Faraó. Olha que interessante, irmãos. Diante de uma luta tão grande, eu vou descer, mas eu vou te enviar. Que privilégio, irmãos. Que bênção saber que Deus manifesta o seu poder na vida de homens pequenos. Eu vou mostrar a minha grandeza e os meus prodígios. Mas é com você, Moisés, que eu vou trabalhar. É com você que eu vou fazer grandes coisas ali. E, meus irmãos, Moisés foi tranquilo, vocês conhecem a história aí? Ele foi de boa, sem reclamar, sem dar desculpas. E talvez, meus irmãos, nós possamos agora, em situações tão alarmantes, apresentar as nossas limitações. Mas quem usa a nossa vida é Deus. É Deus que quer trabalhar na nossa história. No capítulo 4, Deus vai falar assim, Moisés, o que você tem na mão? Tem um cajado. E como um cajadinho de pastor, olha que Deus fez muita coisa. O que você tem na mão? O que você tem para servir a Deus? Como você pode consagrar a sua vida ao Senhor? Então, irmãos, nós vamos ver que Moisés vai apresentar algumas desculpas. E eu queria trabalhar conosco nesta noite o seguinte tema: respostas de Deus para os seus servos. Talvez você possa trazer alguns pressupostos. Como eu disse, aqueles irmãos que têm motivos justificáveis, não é uma palavra contra você. Com certeza a gente vai respeitar os limites da vida de cada um. Mas se você puder se consagrar, crescer, viver da obra, viver para o Senhor, aceite as respostas de Deus. Porque Deus tem muito a trabalhar na nossa vida e no nosso coração. Então nós vamos ver assim, irmãos, em contraste, o que Moisés vai dar como desculpa, porque são muitas, o pastor vai ter trabalho aqui nesta noite, né? Mas nós vamos ver também, meus irmãos, o agir de Deus na vida deste homem. Vamos ver a primeira desculpa e a primeira resposta. Então, só para você anotar aí, a primeira resposta de Deus, meus irmãos, está no verso 12. Eu serei contigo. Olha o que diz a palavra, irmãos. Eu vou ler os versos 11 e 12, tá? Anote aí, então. Desculpa, então acabou voando a página. Olha o que diz. Então disse Moisés, olha a desculpa. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Vamos ler todos juntos aí, irmãos, o verso 12. Deus lhe respondeu, eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então, só para os irmãos gravarem, aqui é o Monte Horebe, ou Monte Sinai. Moisés começa sozinho, mas como sinal da promessa de Deus, ele volta com o povo para adorar ao Senhor, receber as leis. Deus é fiel e vai cumprir as suas promessas. Olhem lá, meus irmãos, então nós vamos ver que Moisés ele vai apresentar a sua desculpa. Senhor, eu sei que a tarefa é grande,
Mas o verso 11 vai falar assim: quem sou eu para ir até o Egito? Irmãos, às vezes nós podemos falar: quem sou eu para ser um líder, um oficial ou alguém na igreja? Às vezes quem está chegando na igreja tem essa capacidade. Não, eu sou tão simples e tal, né? Mas aqui, irmãos, pode ser que além da modéstia de Moisés está algo presente, ou talvez uma pequenez diante da primeira tentativa, onde ele matou, assassinou o escravo egípcio, e ele entendeu, meus irmãos, que ele não tinha a qualificação. Senhor, eu não sou capaz. Mas enquanto nós dizemos, eu não sou capaz, o que o Senhor vai dizer? Eu vou ser com você. E você vai ter um sinal. Eu vou cuidar da sua vida. E o mesmo sinal que eu vou te dar é uma promessa de que eu vou cumprir aquilo que eu te falei. Irmãos, o sucesso da obra não depende da nossa capacidade. Não depende de nós, mas depende de um Deus que está na nossa vida. Se o Senhor nos guiar, meus irmãos, nós somos um povo abençoado. E a igreja já passou por tantas lutas. Se não fosse o Senhor, nós já teríamos sido engolidos vivos. Mas graças a Deus, meus irmãos, que o Senhor é quem cuida, é o Senhor quem governa a sua igreja. E nós vamos ver, meus irmãos, enquanto eu não sou capaz, o Senhor nos dá a capacidade disso para nós. Eu vou ser com você. E Deus foi, meus irmãos. E Deus é assim com muitos homens de Deus na sua caminhada. Paulo vai dizer, os irmãos estão estudando a primeira carta de Timóteo, ele vai falar assim: eu dou graças a Deus que me considerou fiel. Eu que em outro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente. Mas ele entendeu que a graça de Deus transbordou na vida dele. E é sempre esse transbordar da graça, viu, meus irmãos? Deus derrama a sua graça. É interessante que a gente tem que olhar isso por um prisma. Você não é só chamado para servir. Você é chamado para servir porque Deus revelou para você. Não através de uma sarça ardente, mas através de Jesus Cristo e através da sua palavra. Diante de tamanhas bênçãos, que você não possa apresentar desculpas. Deus está com você. Ou se você apresentar, Deus vai cuidar e vai falar para você: eu vou ser contigo. Então, somente ser forte e muito. Está fraco, hein, gente? Ser forte e muito corajoso. Eu vou ser com você por onde quer que você andar. Mas uma outra lição que a palavra nos ensina, irmãos. Agora eu vou ler alguns versículos a mais, não é? Olhem a segunda desculpa. Verso 13. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? A segunda desculpa, irmãos, é que eu vou falar. Irmãos, às vezes nós somos tão limitados. Eu não sou capaz. O que eu vou falar? Como eu vou agir? Essa é uma outra desculpa que Moisés vai apresentar, mas Deus vai falar: fale sobre mim e o que eu farei. Meus irmãos, Deus já se apresentou como Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus que mostrou esta aliança. E agora ele vai fazer a apresentação do seu novo nome, né? Ele já é apresentado aqui, o tetragrama, Yahvé, né? Esta palavra, sempre que você vir na sua Bíblia, né? Não sei se você está olhando aí, vamos ver aqui, ó. Verso 14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Essa ideia de eu sou o que sou, Yahvé, Senhor, com todas as letras maiúsculas, irmãos. É o Senhor que é eterno, é o Senhor todo-poderoso, é o Senhor soberano, que tem o controle de toda a história. Irmãos, é o Senhor que cuida de tudo. Então, se Moisés está limitado, quando eu me encontrar com todos, o que eu vou falar? O que eu vou dizer do Senhor? Fale que eu sou o Deus eterno. Você está escravizado, numa situação difícil, mas saiba que eu sou o Senhor que tem o controle de tudo. Tem, irmãos? E nós precisamos entender isso. Quando as coisas não vão bem alinhadas na nossa maneira de ver, na nossa leitura da vida, irmãos, eu sou o que sou. Se você conhecer eu sou o que sou, você tem, como diz Jesus, a salvação, mas você também tem nas mãos o Deus que tem o controle de todas as coisas. Eu tenho no coração o Deus que tem o controle de todas as coisas. Olhem aí mais, irmãos. Agora eu vou ler até o verso 22, tá bom? Então, para você acompanhar. Fale sobre mim e o que eu vou fazer. Irmãos, nós temos que falar das maravilhas do Senhor. E pode ter certeza que Deus vai colocar as palavras na nossa boca. Olhem aí, eu vou ler rapidinho.
Verso 14 vai falar: eu sou, me enviou a vós outros. Verso 15: disse Deus mais ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, lá tudo em maiúsculo, hein? O Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de vós de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, quem, irmãos, vai lá? Quem vai lá? O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem feito, o que tem sido feito no Egito. Irmãos, imagine o povo do Egito, Senhor, um monte de Deus, idolatria, um monte de deuses estranhos. O Deus Todo-Poderoso vai lá. Foi enviado a uma pessoa. E ali vai mostrar os prodígios, o que tem sido feito. Deus vai visitar o seu povo. E olha o verso 17. Portanto, disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel. A ideia, irmãos, é que Moisés não ia sozinho até Faraó, mas alguns homens direcionados por Deus talvez se apresentariam junto com ele. Mas como ele já está aqui, com a visão um pouquinho mais limitada, ele não enxergou isso. Mas vá, fale de um Deus que se apresentou a você, que está disposto a fazer maravilhas. E olhem lá, meus irmãos, ele dirás: o Senhor, verso 18, o Deus dos Hebreus nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não nos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixarei ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios. E quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha, e a sua hóspeda joias de prata, e joias de ouro, e vestimentas, as quais porei sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas, e despojareis os egípcios. Irmãos, aqui, só para a gente entender, são as maravilhas que o Senhor vai fazer. A mesma mão que vai vir com todo o poder para derrubar o povo egípcio, vai ser a mesma mão que vai levantar. Deus desce, o povo sobe. Essa é a ideia do amor de Deus para salvar. Deus vai manifestar o seu cuidado especial. E como diz o texto aqui, né, no verso 21, eu vou dar mercê a este povo. E o sofrimento, meus irmãos, vai ser tão grande do povo egípcio, diante de 430 anos, vai ser a paga, a justa recompensa que o Egito vai receber, irmãos, diante de uma situação tão aflitiva. Então, o que fica de aplicação aqui para nós nessa noite, meus irmãos? Quando nós olhamos para essa história, quer dizer que quando nós passamos por um sofrimento, às vezes nós somos levantados por Deus para mostrar esperança. Vá para um povo que está aflito, mostre a esperança, não apresente desculpas e mostre o que Deus é capaz de fazer na sua vida. Meus irmãos, Deus vai trazer tamanho livramento. E pode ter certeza que se nós nos colocarmos nas mãos de Deus, o quanto Deus pode nos usar, irmãos, para abençoarmos a vida de outras pessoas. Pastor, eu não sei falar. O que eu vou falar? Pode ter certeza, o Senhor é quem fez a boca. E Ele vai capacitar você, o seu coração, para falar de Cristo. Eu, quando comecei, irmãos, na igreja, eu falei: o que eu vou falar? Ore para você ver. Você vai se surpreender. Deus vai colocar pessoas, Deus vai colocar alguém, e quando colocar alguém, Deus vai te surpreender, porque não é você quem fala. Você é só a voz, o Espírito te conduz. Deus dá essa graça, irmãos. Deus fortalece a nossa vida. Quando você se sentir limitado, Deus responde: fale de mim e do que eu sou capaz de fazer. Mas o texto continua, irmãos, uma outra resposta de Deus. Verso 1 do capítulo 4. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Então, eles não vão crer.
Essa é a desculpa de Moisés. Senhor, eles não vão crer. Não sou ninguém. Eles não vão crer. A terceira resposta de Deus é: eu vou te dar poder, forças. Olha o que diz aí até o verso 9. Vamos lá. Está acabando, irmãos. Até eu te chego lá, nem Paulo. Não vai cair ninguém do teto aí, viu, Eric? Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. Ele o lançou na terra e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda e ela se tornou em bordão. Então, só para a gente entender, meus irmãos, o texto fala: o que você tem na mão? Eu tenho um cajado. E a ideia para nós entendermos que o poder de Deus está nas mãos de um homem simples. Vou brincar aqui com um irmão. Já pensou você ter um cajado e depois virar uma cobra? Irmãos, eu sairia pulando. Eu sairia. É uma situação diferente. O texto vai falar: Moisés teve medo. É para mostrar que a excelência do poder não é nossa, mas é de Deus. E Deus iria manifestar o seu poder na vida de um homem pequeno. Olhem mais. Aí você vai ver o segundo milagre, né? Verso 5. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Se eles te não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante esses dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. E as águas do rio tomares, tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então ali foram 3, né, meus irmãos? Mas olhando assim, até falando de uma forma descontraída, irmãos, se a gente fosse colocar num patamar aqui, aos nossos olhos, o que traria mais vislumbre não era da lepra, mas seria o da cobra. Mas, meus irmãos, nós estamos num contexto de muitos irmãos doentes. Imagine você vir o poder de Deus instantaneamente restaurar a vida de uma pessoa. A lepra naquele tempo era uma das doenças mais terríveis. E é por isso que era um sinal extremo. Os egípcios sabiam mágicas, eles sabiam truques. Mas aqui não estava truque e magia nenhuma. Estava o poder de Deus, o poder divino, que vem para curar e que vem para fazer maravilhas. Meus irmãos, Deus vai curar a nossa vida através dos meios ordeiros, de oração. Deus manifesta seu poder. Deus não é limitado, Ele é maravilhoso. Mas ali era um sinal diferente. Pôs a mão, leprosa. Voltou totalmente curada. Era uma evidência do poder de Deus. Mas, meus irmãos, o que para nós traria vislumbre, para Faraó só traria mais dureza. Não era Deus que fazia um toque para endurecer, mas o mesmo sinal que agracia uns, já endurece um coração já endurecido. O coração de Faraó já era duro por causa dele mesmo. E ali, meus irmãos, muita coisa iria fazer o Senhor na vida de Moisés, do povo de Israel, mas também na nação egípcia. Irmãos, somos pequenos. A gente não tem capacidade nenhuma. Eu vejo assim, o futuro pertence a Deus. Deus não vai transformar, meus irmãos, água em sangue. Deus não vai fazer com a mão do pastor algo miraculoso, ou até algo como a gente tem visto aí em algumas igrejas. Mas, meus irmãos, como é bom ver o poder de Deus quando Ele usa a nossa vida. A gente falando, eles não vão crer. Irmãos, eu posso dizer uma coisa: a maior bênção que nós podemos ver na igreja não é gente experimentando esses milagres corriqueiros que às vezes não trazem salvação. Mas como é bom você ver uma pessoa pequena, dependente, viver a Cristo, falar do Evangelho de Cristo e a pessoa falar de Jesus, eu creio. Isso é milagre, irmãos. Isso é milagre. A pessoa olhar para uma restauração de saúde e não voltar para a sua vida normal sem olhar para o Senhor, mas olhar e adorar a Deus. Isso é bênção.
E a gente vê, meus irmãos, que Deus vai... Olhem, faça uma visita, os diáconos podem dizer isso. Faça uma visita a um irmão carente e você vai ver que ao invés de você abençoar a pessoa, você é abençoado. Irmãos, nós tiramos bênção disso. Se coloque nas mãos de Deus, pastor, que minha vida vai fazer diferença, ela faz. Não por você em si, mas pelo Deus que cuida e está com você. Deus quer te levar ali e vai fazer diferença, vai descer, vai mostrar as suas maravilhas, mas Ele vai usar você. Você entende isso, irmãos? Entendemos isso? Nem sempre será para onde eu quiser, mas estou pronto a fazer o que queres, Senhor. Firmado no teu poder. Olhem lá, meus irmãos, mas estou acabando, hein? Vou rápido, hein? Ninguém dormindo aí. Tudo bem, né? Então tá bom, meus irmãos. Uma quarta resposta. Vamos ver aí a partir do verso 10. Olhem a desculpa de Moisés. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Alguns vão falar que Moisés era gago, irmãos, mas não dá para você ir por esse lado. Você vai ver que muitos vão falar da instrução que Moisés teve no Egito. Vão falar que ele passou aí pela faculdade do Cairo, muitas coisas, muita instrução. Mas, meus irmãos, a ideia aqui é que ele achava que a vitória, o triunfo viria através da eloquência. Pastor, Senhor, talvez eu tenha o seu poder, mas eu não tenho a eloquência necessária. Irmãos, nunca é eloquência. A gente, às vezes, pode ter algumas aptidões naturais, mas não vem da gente. Meus irmãos, como é bom você ver o Senhor te dando forças. A Thaís falou, faz um curso de oratória ali. Eu não consegui fazer, mas Deus me abençoou ali. Hoje estou pregando, graças a Deus. E você vê que Deus cuida dos seus servos, meus irmãos. E com certeza a gente ainda tem sempre um senso de crescimento. Um dia eu chego lá para a glória de Deus. E nós também, meus irmãos. E aí você vai ver que diante dessa situação de Moisés, Deus vai dar uma outra resposta. Se você puder gravar, depois eu anoto aí para você também. Eu vou guiar você e a sua boca. Olhem o que vai dizer aí a partir do verso 11. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Verso 12. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca. E o que diz aí, irmãos? Meus irmãos, se coloquem nas mãos de Deus e você vai ver como você fica surpreso. Deus te usa, Ele vai te dar essa capacitação. Então, irmãos, olhem, tudo foi criado para um propósito. Às vezes há pessoas que têm até mais limitações. Nós passamos, eu e a Thaís passamos um vídeo para os adolescentes, um jovenzinho que agora já é adulto hoje. Ele não tem, meus irmãos, os membros superiores e inferiores, mas hoje ele usa isso para a glória de Deus. Eu não sei se a irmã Maria ou o Vidal estão me ouvindo, mas, meus irmãos, a Maria está dando estudos, está ensinando sinais de libras para a gente. E com certeza, em qualquer situação nossa, o Senhor nos capacita e vai ter um propósito para usar você. Eu vou ser com você e com a sua boca. Não se preocupe com detalhes humanos. Se coloque nas mãos de Deus. Viva para o Senhor. E com certeza Ele vai dar a capacitação que você precisa. Eu vou mais além, meus irmãos, para finalizar. Olhem o que Ele vai dizer a partir do verso 13. Ele, porém, respondeu: Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos... Deus, tem tanta gente, dentre tantas pessoas na igreja, a numerosa multidão, menos eu. Mas, meus irmãos, Deus quer usar você. É interessante que o texto, a resposta de Deus agora é a seguinte: você vai ter ajuda, mas você vai na marra. Essa é a ideia. Para mostrar, meus irmãos, que o Senhor tem um propósito na nossa vida. Moisés deu tantas desculpas, mas com certeza ele foi trabalhando no seu coração. Olhem aí a partir do verso 14. Então se acendeu a ira do Senhor. Meus irmãos, Deus ficou irado com Moisés. Tantas desculpas. Ô rapazinho teimoso, viu?
não vou falar dos irmãos dos 80, né? Mas 80 anos teimoso desse jeito. E aí você vai ver, meus irmãos. Não é Arão, o levita, seu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. E eis que ele sai ao teu encontro e, vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual has de fazer os sinais. Então, meus irmãos, você vai ver que Moisés vai, mas ele vai amparado no seu irmão, ele vai receber orientações do Senhor. O ministério de Moisés começa com Arão falando, mas é interessante que nessa corrida vai ter uma hora que Moisés tira a dependência do seu irmão. E aí ele começa com intrepidez a falar da palavra do Senhor. Meus irmãos, é claro que nós somos limitados, mas pode ter certeza que uma hora Deus vai cuidar tanto da sua vida, que às vezes a gente começa tão despretensioso, que às vezes Deus nos surpreende de tal maneira, Deus vai guiando a nossa vida de uma tal forma. Como é bom você estar nas mãos de Deus, meus irmãos. Como é bom nós estarmos na dependência e no propósito do Senhor. Eu não sei o propósito de Deus para a vida de todos nós, mas se coloque nas mãos de Deus e você vai se ver surpreso. Vale a pena se colocar nas mãos do Senhor. E eu finalizo, meus irmãos, com uma história e uma aplicação. Essa história que eu vou ler tem na internet e se chama A Marcha dos Desqualificados. É uma história que foi usada numa igreja diante das eleições mesmo, né? Para mostrar que o currículo seu não é o mais importante. O mais importante é você se colocar nas mãos do Senhor. É claro, como eu disse, a igreja sempre tem que ter os critérios da palavra, mas também sempre temos que nos colocar nas mãos de Deus. Uma coisa não anula a outra, mas elas se equilibram para a glória do Senhor. Olha o que diz aqui, irmãos. Eu vou ler a história para a gente ver as limitações de alguns. Uma comissão de sucessão pastoral de uma igreja presbiteriana nos Estados Unidos trabalhou na procura de uma pessoa qualificada para ser o seu pastor. Então, querendo mostrar que nas Escrituras Sagradas Deus sempre usou gente desqualificada para liderar seu povo, trouxeram um relatório confidencial. Nele, ela dizia estar encontrando muita dificuldade em achar uma pessoa competente. Eis as análises dos candidatos com quem estava trabalhando. E aí vai dar um panorama da Bíblia, meus irmãos, dos homens de Deus na Bíblia. Adão, um bom homem, mas tem problemas com a sua esposa. Uma das informações que tivemos nos afirma também que ele e a sua esposa gostam de ficar andando nus entre as árvores da floresta. Noé foi pastor durante 120 anos, mas não há sinais de que alguém tenha se convertido. Além do mais, ele é tendente a estabelecer projetos irrealísticos e grandes construções. Ele pode trazer muito prejuízo aí, gosta de arca gigante, né? Abraão, embora as informações nos relatem que ele tenha tido problemas sérios com a sua esposa, ele mentiu para ela e tem um histórico muito grande de mentiras. José, um grande pensador, mas é muito convencido, crê em interpretação de sonhos e tem no seu histórico um registro de que já esteve preso. Moisés, um homem modesto e manso, mas pobre em comunicação. Algumas vezes se torna até irascível e age intempestivamente. Alguns afirmam e suspeitam que ele teve que sair correndo de um lugar sob suspeita de assassinato. Davi, o líder mais proeminente que descobrimos, mas ele tem uns filhos problemáticos e teve um caso com a esposa do seu vizinho. Salomão, grande pregador, mas é mulherengo e nunca deveria ter se envolvido com tantas esposas. Elias, tendente à depressão, desaba quando está sob forte pressão. Oséias, uma pessoa amorosa e um pastor amoroso, mas não deveria estar no ministério por causa da esposa que ocupa uma difícil profissão. Ezequiel é muito pentecostal para o estilo de nossa igreja, tem visão demais e, além de tudo, eventualmente tem uns surtos e fica fazendo buracos no muro em pleno meio-dia. Tudo isso está na Bíblia, viu, irmãos? Tudo isso está na Bíblia. Débora, mulher, não pode ter ordenação feminina.
Jeremias, emocionalmente instável, alarmista, negativista, chorão, sempre se lamuriando. Isaías, você está brincando? Este afirma ver anjos ao redor da igreja. Além do mais, tem problemas com a sua linguagem. Jonas recusou o chamado de Deus para o ministério e foi forçado a obedecer quando o grande peixe o engoliu. Ele nos contou que o peixe mais tarde cuspiu perto do lugar que ele precisava pregar. Depois desses relatos, desistimos. Está doido, né? Amós, muito rural e rude nas suas declarações. Se ele tiver algum treinamento no seminário, pode se tornar um candidato promissor, mas é uma pessoa que tem preconceito contra a gente rica. Talvez seja mais apropriado uma congregação mais simples. João diz que é batista, mas definitivamente não se veste como batista. Gosta de dormir ao ar livre por meses sem fim. Tem uma dieta estranha e sempre usa uma linguagem agressiva contra outros líderes fariseus. Pedro, uma pessoa simples demais. Além do mais, tem um temperamento forte, chegando às vezes até a amaldiçoar e cortar orelhas. Teve um problema sério com Paulo em Antioquia e é agressivo. Paulo é um líder executivo clássico, além de ser um bom pregador. Contudo, não tem muito trato com as pessoas, não conseguiu perdoar um líder novo no seu ministério por ter falhado e costuma ter uma tendência de pregar a noite inteira em longos e intermináveis sermões. Cuidado, hein, seu pastor aqui. Timóteo, novo demais. Judas, esse é bom. Suas referências são sólidas. Sobrenomes cariotes. Conservador, atento às coisas que acontecem ao seu redor, tem boas relações com as pessoas de outras denominações, sabe administrar dinheiro, tesoureiro. Nós o convidamos para pregar no próximo domingo em nossa igreja. Estamos esperançosos quanto ao seu nome. Estou brincando, irmãos. Aqui é uma história ilustrativa para mostrar que aos olhos humanos nós podemos falhar, mas a ideia é que nós estamos sempre nas mãos do Senhor. Deus vê diferentemente de como o homem vê, e nós vamos ver tantos homens com tantas falhas, mesmo assim Deus os usou. Mesmo assim Deus trabalhou nos seus corações. E a nossa ideia, meus irmãos, não apresentemos desculpas, mas quando Deus trabalhou na vida daquele homem, tragamos isso para nós. Eu vou ser com você. Fale de mim, do que eu tenho feito. Eu vou dar toda a força que você precisa. Eu vou guiar você e a sua boca. Eu vou dar toda a capacitação que você precisa para viver para mim. Meus irmãos, é com você que Deus quer trabalhar. É conosco que Deus quer usar a nossa história. E é por isso, meus irmãos, que diante de tantas limitações que nós possamos ter, nós estamos aqui. Deus se revelou para mim e para você. E quando a gente olha não só os livramentos de Moisés, mas olha para a nossa, nós temos um propósito. Eu não sei o que o futuro reserva para a igreja de Vila Gustavo, mas, meus irmãos, o tempo de eleição é um tempo muito sério. É um tempo que nós temos que estar na dependência do Senhor. E diante de um tempo tão aflitivo como esse de pandemia, Deus pode estar querendo nos levantar aqui nesta noite. Que Deus trabalhe no nosso coração. Eu falo em nível de diaconia, em nível do presbiterato, mas eu também falo nos ministérios da igreja. Temos tanto, há trabalho certo para ti, cristão. E que você possa não fechar o seu coração, mas olhar para as sensibilidades do trabalho que Deus tem para você e você dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus tem um propósito para nós, irmãos. E que possamos olhar para o poder do Senhor e ver as maravilhas dele na nossa igreja. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.